colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo. Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas de Zominha. Academia Sport Fitness. Organização Ednei Souza. Nino Meira. Alto Posto Parque. Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Arcon Contabilidade, Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o presidente municipal do Avante de Xique-Xique, Jarbas Meira, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite mais uma vez. Meu amigo Jarbas Meira, boa noite, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui mais uma vez na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para o seu boa noite, Jarbas. O prazer é todo meu. Se você me convidar 999 vezes, eu virei, com muito prazer. Inicialmente eu quero lhe parabenizar pelo seu aniversário, né? Mais um ano de contribuição aí na comunicação de Xique-Xique. Aliás, um equipamento muito importante que é o J Policast. E parabéns, que você tenha muita saúde, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, Jarbas. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Jarbas Meira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Perfeitamente. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Jarbas, quando você esteve aqui no J Politicast, nas duas vezes anteriores, afirmou que levaria a sua pré-candidatura a prefeito até o fim. Mas, no final de maio, você desistiu da disputa pela Prefeitura Municipal de Xique-Xique. A minha pergunta é: por que você retirou o nome da sua pré-candidatura a prefeito de Xique-Xique? Fique à vontade, Jarbas. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar aqui todos os presentes, a vereadora e pré-candidata pelo PSD, Gene Cássia, companheiro Adgar, Joel Lopes, Marisleide, estão chegando, Danúbia, pré-candidata vereadora, meu amigo Ronaldo ali, que veio de Salvador exclusivamente para assistir aqui esse podcast, o vereador ali, Deide Quebrante e todos os demais. Na realidade, JC, a conjuntura política, ela não é uma coisa definitiva, ela é variável. E a depender das possibilidades discursivas e de entendimento partidários, nós poderemos mudar essas variáveis, ou melhor, seguir essas variáveis dentro do rumo que for cabível dentro de um processo político. E na realidade nós tivemos aí umas discussões, os diálogos na mesa, em que conjuntamente com o PSD, nós nos comprometemos com os demais pré-candidatos também que estavam participando dessa disputa, que as pesquisas que fizéssemos internamente para avaliar um nome
ficaria o fio do bigode, a palavra que seria o fio do bigode, ou seja, a seriedade, o compromisso de todos em seguir aquele que fosse escolhido. E nas pesquisas que foram, que nós encomendamos, as 3 pesquisas, a companheira Geni Cássia saiu na dianteira, né? Sendo que eu honro os compromissos, o Avante honra os compromissos, e nós mantivemos a nossa palavra até então. E por isso eu retirei a minha pré-candidatura dentro de um compromisso de seguir aquele nome que foi escolhido. O que não houve com outros membros que participaram desse fio do bigode. Faltou seriedade, faltou responsabilidade, faltou palavra de alguns que estavam imbuídos nesse compromisso. Então a política, ela tem suas variáveis a depender da necessidade da conjuntura. Jarbas, você tem um grupo de WhatsApp denominado como Amigos de Jarba Meira, onde nesse grupo tem muitos dos seus apoiadores. Entre eles, um dos seus apoiadores, o nosso amigo Marquinhos, carinhosamente conhecido como Tô Chegando, ficou chateado quando você retirou o seu nome e ele foi apoiar um outro pré-candidato. Como ficaram os seus outros apoiadores ao saber que você retirou o seu nome, Jarbas? Olha, vários divergiram, vários se tornaram incomodados com essa possibilidade, até porque o meu nome, por eles todos, eram vistos como uma possibilidade diferente no processo, né? Nós temos um projeto para a cidade, para o povo de Xique-Xique, não um projeto pessoal. E eu posso te afirmar que Jarbas Meira está integralmente, 100% preparado para ser prefeito de Xique-Xique. Até pela experiência vivida por 36 anos como gestor público federal que fui. Então eu sei o que é gestão pública. Eu sei as necessidades e carências do nosso povo. Eu sei o que precisamos fazer na gestão de Xique-Xique para transformarmos a gestão local, para as melhorias da cidade. Eu agora fui buscar a nossa companheira ali, perto ali do Mania, e vi um caos, um verdadeiro queijo suíço naquela parte do asfalto. Isso é um absurdo. Ah, mas é federal? Sim, e daí? E articulação política, para que o federal, o estadual venha e repõe, refaça ou conserte aquela buraqueira toda ali. Então tudo isso são compromissos que a gente tem que ter, essas articulações políticas, para se fazer gestão. Gestão com dinheiro no caixa é fácil de fazer. Agora a gestão mais promissora é aquela que você não tem dinheiro e realiza. E busca a fazer as transformações sem dinheiro em caixa ou com as articulações necessárias politicamente para se construir, para se edificar, para se realizar. Jarbas, você acaba de dizer que está preparado para ser prefeito de Xique-Xique, mesmo depois de ter retirado o seu nome. Você continuará com a sua pré-candidatura ou retirou o seu nome definitivo? Eu tenho um compromisso com o PSD. Eu mantenho a minha palavra. Agora, nós precisamos transformar esse processo numa unidade solo, única. Senão, nós não sairemos vitoriosos desse processo. Isso é claro, isso é fato. Divisão fragmenta. Fragmentou, você não tem consistência num processo que é difícil. Não é fácil. É um processo contra a máquina pública municipal. É um processo contra a gestão que já está aí há 8 anos. É um processo contra uma máquina que já está solidificada. Então não adianta brincar de fazer política. Eu ontem tive com o irmão da outra pré-candidata e coloquei para ele: o barco cabe todos. Todos estão no mesmo barco. Agora, se fizer água e vocês não abrirem mão para sentar, para dialogar, para ceder, todos afundarão no mesmo barco sem nada. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa segunda pergunta. Jarbas, há uns 13 dias atrás, Xique-Xique teve uma grande perda.
morreu o ex-prefeito, eleito por 2 vezes, o saudoso Wesley Rocha. Nesse mesmo dia, o prefeito atual Reinaldo Braga Filho publicou uma nota com uma homenagem sugerindo que a Câmara de Vereadores aprova um projeto incluindo o nome do saudoso no Parque Aquático Ponta das Pedras. Há uns 8 meses atrás, também tivemos uma grande perda, a morte do ex-prefeito Maninho Meira. Os boatos que surgiram, que você e familiares sugeriram ao presidente da Câmara de Vereadores, o presidente Nino Meira, que fizesse uma mudança na Avenida JJ Seabra, tirando o nome JJ Seabra e colocando Joel Firmo de Meira. A minha pergunta é: o que você achou do projeto do prefeito? Essa informação procede, Jabas? Fica à vontade. Olha, vamos falar aqui de Wesley primeiro. Uma pessoa honrada que foi, um talentoso empresário privado, e mostrou na vida pública que também era talentoso e fez gestão de forma profissional, gestão visando o desenvolvimento de Xique-Xique. Ele conseguiu edificar aqui um equipamento de primeiro mundo em um município de uma carência exorbitante, né? Então era uma pessoa destemida, ousada, que tinha uma visão à frente dos demais. E eu acho que foi muito merecido esta homenagem, até porque foi uma obra dele e que já muito antes, desde o acidente, já deveria ter sido homenageado. A sugestão da Avenida JJ Seabra não tenho nada contra, porque foi uma ideia minha. A Avenida JJ Seabra foi calçada por Joel Filho de Meira, assim como as 45 ruas principais de Xique-Xique. Eu sugeri, e porque até o nome da avenida foi ele que colocou, JJ Seabra. E eu sugeri pelo nome de Joel Firmo de Meira. Nada demais. Só que foi aprovado na Câmara essa avenida que liga Xique-Xique até o bairro de Nova Iguira, e foi aprovado com o nome dele, é a Avenida Prefeito Joel Firmo de Meira, que também será uma avenida para o futuro, com muitos desenvolvimentos, muitos projetos ali de condomínios, de empresas que deverão interligar Xique-Xique ao bairro de Nova Iguira. Mas eu não acho nada demais não tirar o nome da Praça Getúlio Vargas, que era uma referência de Xique-Xique, e daí? Jabas, JJ Seabra foi um grande jurista na Bahia. Sim. E governador do nosso estado. Você acha que não ficará muito difícil a Câmara de Vereadores fazer essa mudança, Jabas? Mas não foi aprovado. Isso são águas passadas. Foi aprovada a avenida que interliga Nova Iguira. Jabas, para finalizar a segunda pergunta, onde você gostaria de ver o nome do seu pai em um dos órgãos públicos aqui de Xique-Xique, tirando a Avenida JJ Seabra, que eu acho muito difícil a Câmara de Vereadores fazer essa mudança? Olha, o prédio da prefeitura, que foi uma obra dele, finalizada com o piso do 3º piso por José Barbosa e Silva, o pai do atual secretário de Finanças. E na realidade, como ele sucedeu Maninho Meira, ele colocou exatamente o nome de um grande adversário de Maninho Meira no prédio, José Peregrino de Souza, né? Então foi uma contradição muito grande e até um afronto a Joel Firmo de Meira, em que teve a ousadia da construção de uma das prefeituras mais modernas do estado da Bahia. Em poucas cidades você vê um prédio que era o centro administrativo, ali funcionava a prefeitura, o fórum e a Câmara, e várias secretarias, né? Então eu mudaria o nome de edifício José Peregrino de Souza e botaria edifício Joel Firmo de Meira. Respondido, Jabas. Vamos para a nossa terceira pergunta. Jabas, nas 2 entrevistas anteriores, você afirmou que terceira via em Xique-Xique não decola. Você chegou a classificar como fracasso nas urnas. A minha pergunta é: você sairia compondo a chapa majoritária de uma terceira via aqui em Xique-Xique?
Fica à vontade, Jarbas. O nosso município não tem essa tradição da terceira via. Isso é fato. Até a eleição passada. Hoje, no atual cenário, nós percebemos o descontentamento de muitos munícipes, tanto da oposição quanto da situação. De modo que a terceira via hoje pode ter oxigênio, talvez não para vencer as eleições, mas para colocar nas urnas uma expressividade de votos superior a todas as outras possibilidades passadas, né? Nós tivemos, parece que, 6 oportunidades com terceiras vias, inclusive um ex-prefeito, né? Um prefeito no exercício do seu mandato teve apenas 500 votos, foi Carlos Santos naquela época. Mas hoje já temos uma geração que pensa diferente. Essa geração computador, geração WhatsApp, a geração redes sociais, já processa ideias próprias. O que outrora se seguia muito, as orientações dos pais, da família. Hoje já temos ideias próprias dessa juventude, que segue as suas próprias ideias. E talvez a terceira via possa ser um oxigênio diferencial. Eu vou aqui citar novamente, que eu já citei naquele programa seu anterior. A cidade aqui que a nossa Chica do PT foi eleita, que é menor que Chique a população, tiveram 4 candidatos. Sendo que o quarto candidato teve 3 mil votos. Isso é grandioso. E não é apenas um exemplo que eu estou dando. É uma necessidade de uma terceira via sobrepor, ser colocada dentro de uma ousadia, mas tem que ser visionária mesmo, para que o descontentamento venha aflorar e quem ganhar as eleições, estiver na situação, saber que existe um grupo descontente que votou na terceira via porque não seguia nem a oposição e nem a situação. Isso é uma possibilidade que só vem trazer benefícios para uma reflexão dos políticos locais. Isso é necessário. Jarbas, há menos de um ano, quando você esteve aqui no J Politicast pela primeira vez, você foi contra a terceira via. Você até criticou a terceira via. O que fez você mudar de ideia hoje, Jarbas? O que eu vejo nas ruas, muitas pessoas descontentes com ambos os lados, situação e oposição. Dentro desse cenário, a gente já tem um entendimento que possa sim emergir uma terceira via. Não é, vereadora Jane Cássia? Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa quarta pergunta. Jarbas Meira, o grupo de situação no início desse mês fez o lançamento do médico Renanzinho como pré-candidato a prefeito de Xique-Xique. E no último final de semana, o prefeito Reinaldo Filho anunciou a composição da chapa com Renanzinho, o secretário de Administração e Finanças, Oswaldo Barbosa. Até agosto, nas convenções, muitas coisas surgirão na nossa política local. A minha pergunta é: há uma possibilidade de Jarbas Meira aderir o grupo de situação? Fica à vontade, Jarbas. Olha, o Oswaldo Barbosa eu conheço desde criança, é meu cunhado, eu sei da sua procedência, sei da sua honradez, sei da sua capacidade como gestão, em gestão pública, sei da sua competência e, sobretudo, da sua fidelidade ao grupo ao qual ele pertence, né? Mas, como dizia Riachão, o grande compositor baiano, Xoxuá, cada macaco em seu galho. O grupo nunca teve nenhum diálogo comigo, em hipótese alguma, que isso fique claro. Surgiram muitos boatos nas ruas que parte da oposição foram chamados para diálogos com a situação, até que alguns receberam alguns dividendos para embolar o meio de campo da oposição. A mim, em nenhum momento isso houve e nem eu aceitaria. Não recebi, não fui chamado, não conversei. O que eu estou tentando é aglutinar todos da oposição, porque nós sabemos que o processo não é fácil. O processo é muito difícil.
Existe uma máquina instalada, existe uma gestão que está há 8 anos instalada, com experiência hoje de eleição. Então, ou nós nos aglutinaremos dentro de um processo único, ou talvez nós seremos sucumbidos. Essa é a verdade. Por isso, ontem eu chamei o irmão da outra pré-candidata e coloquei na mesa que devemos conversar. Temos que conversar, tem que ceder. O outro lado tem que ceder. E tem que ser respeitadas as ideias de cada partido, de cada grupo, para esse aglutinamento. Ou então nós seremos todos sucumbidos. Isso é fato. Jabas, como ficará a família Meira tendo o seu cunhado pré-candidato a prefeito na situação e possivelmente tendo Jarbas Meira pré-candidato a vice-prefeito na chapa da pré-candidata Genicássia Feitosa? Como ficará a família Meira nessa situação? Olha, uma chapa única, né? Estamos trabalhando para que a gente compõe uma única chapa, né? Eu acho que fragmentar seria uma ideia bastante não inteligente. Fragmentar seria talvez um grande erro e a gente precisa dessa unidade, dessa unificação de todos, né? Nós aqui, com outro grupo lá, com os partidos que compõem, o PSD, o Avante, o PT, os demais partidos da federação. Eu acho que seria aí mais inteligente essa unidade para que nós pudéssemos concorrer em igualdade de forças com a situação. Essa questão do nosso Oswaldo Barbosa compor a chapa, eu acho que engrandeceu a chapa da situação, né? Engrandeceu porque é um secretário sério, fiel, competente, mas o problema não é nosso, o problema é da situação, né? Engrandeceu, eu acho que melhorou a chapa porque ele entende de gestão. Talvez o rapaz que está na cabeça da chapa não tem essa experiência, nem discursiva, nem de gestão, né? Talvez segue aí apenas o rosário, né? De manter a família no poder. Então, o poder pelo poder. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa quinta pergunta. Jarbas, eu tenho uma pergunta aqui que ela seria adequada para a professora Genicássia responder. Mas como você está muito próximo da vereadora e possivelmente pode ser o vice da mesma, eu vou fazer essa pergunta para você. O grupo de oposição até o exato momento não definiu a candidatura única do grupo. Hoje tem 2 mulheres postulantes a essa vaga, doutora Simone e a vereadora Genicássia Feitosa. 15 dias atrás, ao receber na bancada do bate-papo semanal a pré-candidata Genicássia Feitosa, ela afirmou que nunca tinha sido procurada pela outra pré-candidata, doutora Simone, para uma conversa se tratando de conjuntura política. No último dia 1º desse mês, o prefeito de Xique-Xique, em discurso do lançamento do seu primo, Renanzinho, ele deixou claro que não tinha nenhuma possibilidade de alguém da oposição compor a chapa da situação. Dias depois, pela primeira vez, Genicássia Feitosa se encontra com a médica doutora Simone em uma conversa particular. A minha pergunta é: por que só agora Genicássia Feitosa se reuniu com a doutora Simone? Fica à vontade, Jarbas. Olha, eu mesmo a convidei por 6 vezes para dialogarmos. Ela me apareceu na 7ª vez. A dificuldade que eu coloquei para ela e para o irmão dela ontem, é que o processo no nascedouro foi equivocado. O processo no nascedouro tinha membros que não eram adequados para a condução mais efetiva e mais sólida nessa conjuntura. Eu acho que aí foi um grande erro. E talvez essa falta de diálogo, por exemplo,
eu preciso saber o que cada candidato pensa. Entendeu? Eu não posso votar no escuro. Eu preciso saber. E quem está dentro desse processo equivocado desde o nascedouro tem que trazer para mais visibilidade a própria pré-candidata. Isso é fato. Nós estamos dentro de um cenário buscando essa unidade. Eu sou a favor dessa unidade. Eu acho que nós precisamos consolidar essa unidade. Entendeu, JC? De modo que precisamos retirar do processo de construção essas pessoas que estão equivocadas no processo. Alguns desde o nascedouros e outros que fizeram parte no meio do caminho, mas que mantêm o mesmo comportamento, o mesmo discurso de resguardar aquilo que pensa para si. Nós precisamos abrir o leque dessas ideias e trazer todos para a mesa de diálogo. Sem diálogo não há construção, não há alicerce na política. O diálogo é a principal ferramenta da construção de qualquer processo político, de qualquer projeto político. Isso é claro, isso é óbvio. Ora, eu citei aqui no outro programa um dos maiores algozes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018 foi Geraldo Alckmin, que exigiu prisão, cadeia para o nosso presidente, e o diálogo transformou esse processo, o trouxe para um partido de centro-esquerda, retirando do PSD o maior opositor que o PT já teve em São Paulo, e hoje é o vice, que inclusive está se saindo muito bem e de forma fidedigna ao nosso presidente Lula. Isso se chama construção através do diálogo. Isso é inteligência, isso é perspicácia, isso é humildade, isso é o quê? Desenvolvimento e construção através do diálogo. E nós não podemos ter um processo aqui, já ganhou o quê se nós não disputamos? Você entendeu, Joel? Se não disputamos, ninguém ganhou nada, pô. Ah, mas já ganhamos, já ganhou, vai ganhar. Não é assim, política não se faz dessa forma. Política não se faz no pré-julgamento. Política se faz na luta do dia a dia, na construção, na busca das ideias para, entendeu? Persuadir, levar o que há de bom, das necessidades de projetos para conquistar, para encantar o eleitor. É assim que se faz política. Não é colocar um nome, já ganhou o quê? Eu não posso falar aqui um palavrão, não vou falar, minha educação permite, mas nós precisamos sim, gente. Eu quero falar aqui para o outro grupo da federação, venham para o diálogo. Eu ontem marquei uma reunião lá na minha casa, apareceu sim o presidente do PSD. A outro presidente não foi nem avisado pelo próprio irmão da candidata, que ficou de trabalhar esse processo e construímos essa reunião ontem, que não aconteceu. Eu poderia estar aqui agora nesse programa trazendo novidades sólidas, concretas, empolgantes. Não aconteceu. Eu me frustrei. A outra coisa que eu quero dizer, eu retiro o meu nome dentro de um processo em que possa nascer a chapa aí, Genicássia Simone, Simone Genicássia, mas que seja conversado. Vamos colocar na mesa os partidos e ver qual a participação de cada partido dentro de uma gestão. Não é só assim, você quer o quê? Você quer isso? Não é assim que se faz política. Outra coisa, se amarra com a unidade partidária. Não se amarra nada individualmente com pessoas, porque individualmente com pessoas possa não se cumprir. E o partido não. Você amarra com os partidos, a gestão precisará desse partido para governar. E se os partidos saírem, não governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Você governa com as participações, com os partidos e com os membros dos seus partidos. Então, venham, vamos sentar na mesa, vamos dialogar e vamos construir essa unidade necessária. Porque lá já tem nome X, nome Y. O nome X e Y pode estar aqui também, nessa mesa, nessa conjuntura chegante para o diálogo. Vamos dialogar.
e vamos construir essa unidade firme e forte para irmos para o confronto. Nós não ganhamos nada porque não disputamos ainda nada. Pare com esse discurso amador. Jarbas, para fecharmos a quinta pergunta, responde rapidinho. Você, como uma pessoa muito ligada à pré-candidata Genicássia Feitosa, você poderia falar para o nosso público que nos acompanha nesse momento o que as duas pré-candidatas falaram nessa reunião? Eu posso dizer? E pode ser a sua companheira de chapa. Ela não falou para você o que aconteceu nessa reunião, Jarbas? Nada. Não aconteceu nada? Foi a mesma coisa que aconteceu com a reunião comigo. Ou seja, nada. Você está entendendo? Não é assim que se faz política. Eu estou acabando de dizer. Precisamos ceder. Aonde podemos ceder? Aonde podemos complementar? Aonde pode se dar? Aonde pode se recuar? É assim que se faz política. Temos aqui um vereador de situação experientíssimo, 7 mandatos. O vereador Ezerilson está ali, ó. E ele sabe o que eu estou dizendo. Sem o diálogo não se constrói alicerce na política. Sem o diálogo não se leva à frente uma conjuntura. Sem o diálogo não se disputa eleição vencedora. Sem o diálogo só tem uma coisa: amadorismo. Vamos dialogar, pessoal, todos, enquanto é tempo, rapidamente, e vamos construir uma unidade. É isso que eu quero. Ninguém aqui é contra essa unidade. O que está faltando são isso, olha: humildade, vaidade zero, diálogo, diálogo e diálogo. E vamos construir. Venham enquanto é tempo. Jarbas, as informações que eu tenho, que as duas pré-candidatas estiveram no Carranca Grande Hotel. Como não houve diálogo, as duas estiveram juntas. Como não houve diálogo, Jarbas? Ô, JC, eu posso conversar dentro de um projeto contigo a noite toda e não ter nada consistente para o nosso projeto. Qual foi o diálogo? Nós apenas ficamos jogando historinhas da carochinha. A carochinha é um canto, são contos históricos para encantar as crianças, não para encantar pessoas que vai mexer com a vida das pessoas na sociedade. Nós precisamos de pessoas inteligentes, pessoas responsáveis e pessoas que tenham entendimento para melhorar a vida das pessoas e não brincar de política. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa sexta pergunta. Jarbas, comentam nos bastidores da nossa política local que você retirou o seu nome em um acordo com Genicássia Feitosa e o PSD para compor a chapa da mesma. Mas os bastidores surgem boatos que hoje você ficou chateado com essa reunião da vereadora Genicássia com a doutora Simone. A minha pergunta é: Jarbas Meira é favorável a essa união da oposição, mesmo sabendo que tira todas as chances de você compor a chapa com Genicássia? Fica à vontade, Jarbas. Eu posso lhe afirmar o seguinte: enquanto muitos ingressaram na política, eu já nascia dentro da política, lá atrás. Não é obrigado na política você gostar de fulano, mas para um processo de conjuntura você tem que saber e aceitar a conviver com fulano. Isso é fato, isso é profissionalismo político, isso é política séria, entendeu? Na gestão pública, você pode ser o meu maior amigo e eu não te colocar em nenhum cargo da gestão, porque cada macaco no seu galho. Você pode não ter habilidade, mesmo sendo meu melhor amigo, de assumir um cargo público. Até porque, se você não tiver habilidade para um cargo X, você pode atrapalhar ou até mesmo afundar a gestão. E aí é onde entra o tino do gestor de responsabilidade com o erário. Entendeu? Você tem que saber conviver. Eu não quero saber se a pessoa é azul, é lilás, usa saia, usa calça, usa sapato. Mas dentro de uma conjuntura, se ele for importante para a minha gestão, ele vai estar contido na minha gestão. E eu vou ter que chamar ele de meu amor.
É isso aí a gestão. Jarbas, depois de muitos acontecimentos na oposição, com troca de farpas entre você e o advogado Dr. Paulinho Nogueira, Gal e Neilton, Genicássia e Gal, a oposição hoje tem clima de uma união ou, na sua opinião, é um racha total? Não, eu acho que cada um tem que incorporar o sentimento de responsabilidade para com o Xique-Xique, para com o povo xique-xiquense. Quem não pensar dessa forma, saia, porque aí será um grande irresponsável. Será irresponsabilidade. Não é para estar na política. A política é para se ter responsabilidade, até porque, como eu disse anteriormente, você vai mexer com a vida das pessoas. Você vai mexer com a qualidade de vida das pessoas. Saúde, educação, agricultura, enfim, segurança. Todo um processo de uma conjuntura de gestão que vai melhorar a vida das pessoas, vai mexer com a vida das pessoas. Então você tem que ter essa responsabilidade. Se está no processo, tem que sim baixar a crista, baixar a vaidade, jogar no lixo a prepotência e vamos sentar com responsabilidade para dialogar e construir essa unidade. Ora, não adianta, olha, já está ultrapassado esse discurso de muito xingamento. Ora, desde outrora que é esse negócio desse xingamento, e não evolui o nosso desenvolvimento. O que nós queremos são coisas sérias que possam melhorar, que possam desenvolver o nosso município. Agora, para isto, precisa a prepotência ser jogada no lixo. Quer construir a unidade? Venha novamente, venha. Vamos sentar, vamos construir essa unidade enquanto é tempo. Ou então todos nós seremos sucumbidos. Porque a situação está forte. A situação está com a máquina. A situação está com a experiência de 8 anos de mandato. Não vai fazer brincadeira e a gente tem que nos comportarmos no mesmo nível, no mesmo patamar de luta, de responsabilidade para o confronto. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Jarbas, comentam nos bastidores da nossa política que o nome para compor a chapa da médica doutora Simone já está tudo certo com o nome do empresário João Macedo. O ex-vereador Sérgio Nogueira, um dos defensores da médica, postou uma nota no grupo de WhatsApp, o Política 24 Horas, o qual você faz parte, com a seguinte mensagem, abre aspas: só depende da doutora escolher a vice, é escolhida por ela, de confiança, fecha aspas. A minha pergunta é, o que você achou da fala do ex-vereador e desses boatos de bastidores? Olha, fique à vontade, eu acho o seguinte, quem está fora do contexto, fique fora do contexto. Quem está muito longe e perdeu o fio da meada dentro de um processo onde nós estamos aqui presentes, inseridos, em loco, fique na sua, calado, não entre no processo para atrapalhar o diálogo. Talvez essa frase aí, ou essa colocação, tenha sido equivocada tanto desde o nascedouro, que ao invés de construir, tem ajudado a destruir, a fragmentar. E nós não precisamos disso. Se você está há muito tempo distante, silencie, entendeu? Ouça mais do que fale, até para não falar besteira. Eu quero voltar aqui à questão da Genicássia e a vereadora Genicássia e doutora Simone. Nós precisamos entrar nesse entendimento, entendeu? Tanto quanto a mim, tanto quanto os partidos, tanto quanto os outros pré-candidatos que não seguiram adiante, até porque as pesquisas também não mostraram evolução popular. Então eu acho que esse diálogo é mais importante do que já colocar na mídia a possibilidade de uma chapa pronta. Essa questão da chapa, ela é construída. Eu me lembro que naquela eleição de 2012, o prefeito que foi escolhido, o candidato a prefeito, não estava nem nas pesquisas.
nem participavam do processo. E de repente foi o candidato escolhido. Entendeu? Então essa questão de trazer chapa pronta, isso aí chama-se, na minha visão, amadorismo. Amadorismo. Então vamos trazer o profissionalismo para a mesa de discussão, dialogarmos e tentarmos encontrar um entendimento mais adequado que possa agradar, que possa ser melhor para todos, tanto a questão política quanto a questão popular. Por que lá tem uma chapa pronta? Se já tem pronta, não precisa de apoio de ninguém. Você está entendendo? Está pronta, está ganho, e para que mais apoio? Não é assim que se faz política. Vamos conversar e vamos construir. De repente eu posso estar lá na chapa também, e por que não? E por que não? Jabas, a chapa Simone e Jô é uma chapa competitiva? Olha, eu acho o seguinte, eu vou ser bastante sincero aqui, viu? O Jô é muito meu amigo, o Jô é um grande empresário, o Jô teve tudo para ser o pré-candidato lá atrás, mas ele se tornou, digamos assim, tímido demais para um processo político. Eu acho que a chapa Jô-Simone não é uma chapa empolgante, mas cabe os construtores da chapa, né? Aqui é só uma opinião minha. Os construtores da chapa é que tem que avaliar se tem empolgação popular. Tem empolgação popular? Siga. Se não tiver empolgação popular, vai sucumbir. Respondido, Jabas. Vamos colocar fogo na nossa sopa de tamanco a partir de agora. Bota fogo. Vamos com a nossa 8ª pergunta. Jabas, em 2024, em Xique-Xique saiu a primeira pesquisa registrada, divulgada pelo grupo de situação, aonde aparece o pré-candidato a prefeito Renanzinho liderando o cenário com 50% dos votos. Doutora Simone aparece em segundo lugar com 19,30%. A vereadora Genicássia aparece com 4,42% dos votos. Aí fecha a pesquisa com nenhum 7,67% e não sabe ou não opinou com 18,60%. A minha pergunta é: o que o ex-pré-candidato a prefeito de Xique-Xique, Jarbas Meira, tem a falar dos números da primeira pesquisa registrada em Xique-Xique? Fica à vontade, Jarbas. Olha, eu acho o seguinte, a primeira pesquisa, normalmente dentro de um processo evolutivo, ela não tem muita eficácia, entendeu? Visto que, vamos aqui para a eleição do ano 2000, de governador, nós tivemos um pré-candidato nas primeiras pesquisas, a Semineto, disparado, já quase que vencedor. E, no entanto, na reta final, que é o que eu disse aqui, a política ela é variável, um processo eleitoral ele é variável. Ele evolui e ele, entendeu, recua. Então, essa primeira pesquisa talvez seja mais por uma questão de marketing e não uma questão de um processo sólido, consolidado. Entendeu? Então, há variáveis, isso aí é inicial. Inicialmente, a gente não pode estar registrado, tudo bem. Isso foi mostrado que realmente foi feita com seriedade. Mas é um processo embrionário, essa primeira pesquisa. Jabas, com esses números muito baixos da vereadora Genicássia, segundo essa pesquisa registrada, divulgada ontem, não deixa a pré-candidata numa situação muito complicada? Olha, JC, nós tivemos um prefeito que ganhou em 2012 que nem nas pesquisas estava. Nem nas pesquisas estava. E ganhou a eleição, entendeu? A gente não quer dizer que isso será uma referência. Mas qualquer um, por exemplo, eu não estou nessa pesquisa, eu estou... De repente eu posso compor a chapa. Você está entendendo? Então, esses números não são referências para ninguém. Se você fez uma chapa agora com duas pessoas que não são políticas, que estão iniciantes, será que realmente tem 50%?
Você não acredita na veracidade da pesquisa registrada? Não é veracidade, é uma pesquisa embrionária, iniciante. Você está iniciando um processo em que o lado de cá ainda não se consolidou, não se uniu, ainda não se criou uma mesa única para todo mundo marchar conjuntamente. Se você tem um nome sólido e você ainda não tem um nome que não está determinado uma chapa, obviamente que vai ter variáveis dentro dessa consulta. Outra coisa, quantas pessoas foram consultadas, você se lembra da pesquisa? Não Chegaram a 1.000 pessoas? Foi menos. Então, para um Senado de 26 mil votantes, você não pode dizer quanto? 430. Então você vê, olha, é um cenário que eu posso chegar ali num reduto onde eu tenho um bom percentual de popular, entendeu? E aí você vai ter um diferencial. 430 pessoas, digamos 1.000 pessoas, é um processo que você vai fazer uma consulta e você não vai representar 26 mil pessoas. Então você vê como é interessante essa questão da consulta através das pesquisas, né? Não é uma questão sólida, é uma questão no momento mais de marketing da chapa. Jabas, você fez uma crítica à pesquisa pelo seu nome não ter sido incluído. Como o seu nome ia estar incluído na pesquisa, uma vez que você já retirou o seu nome, Jabas? Como explica isso ao nosso público que nos ouve nesse momento? Presta atenção. Não vamos criar aqui vendavais aonde não se tem vento. Eu disse que um nome que não está na pesquisa, de repente, pode ser um nome que vai compor a chapa. Entendeu? E não está na pesquisa e, de repente, na primeira consulta, pode ser uma consulta evolutiva. Entendeu agora, meu caro JC? Respondido, Jabas. Pergunte, mas não complique. Vamos para a nossa... Porque nona complica, pergunta. pula, mas não engana. Jabas, estamos indo para os últimos meses da gestão Reinaldo Filho. Cumprimentar ali o nosso vereador Neildo do sindicato. Desses 8 anos consecutivos. Muitas obras nesses 2 mandatos foram feitas. Também muitas críticas partiram por parte da oposição, entre elas o não convênio com a Policlínica e a concessão do antigo SAAI. A minha pergunta é: qual avaliação você faz dos últimos mandatos do prefeito atual? Fica à vontade, Jabas. Ô JC, eu vou começar pelo SAAI. O SAAI houve um grande equívoco. Se eu fosse o gestor, eu não teria feito esse contrato. Eu teria trazido para uma empresa que entende de serviço de água e saneamento e tratamento de água, Embasa. E na contrapartida, como gestor, eu colocaria para a Embasa uma exigência. Eu quero todo saneamento básico e todo município, toda cidade fique asfaltada. Ora, como é que eu vou botar uma empresa para explorar uma empresa pública municipal sem contrapartida? Eu estou lhe dizendo por experiência, que eu fui de aeroporto, só que lá, na concessão de um aeroporto, você paga uma outorga ao governo federal. A empresa que assume tem que pagar um valor para o governo. Como no serviço de água não tem essa outorga, teria que ter essa contrapartida em serviços. Eu quero todo saneamento básico do meu município realizado. Eu quero toda a cidade asfaltada. Uma contrapartida. E para uma empresa que sabe o que é tratamento de água e esgoto. Eu acho que nós estaríamos, inclusive, pegando o gancho aqui da adutora, quando foi criada para a Irecê, entendeu? Seria um braço. Nós teríamos com a água muito mais bem tratada e retirada de um lugar de água corrente, né? Ah, mas a Embasa não teve interesse. Mas o diretor da Embasa não é o chefe do Estado. O chefe do Estado é o seu chefe. Jabas, o grupo de oposição, qual você faz parte, esteve no poder de 2013 a 2016. Por que não fez essas melhorias no SAAI, passando para Embasa? Ou desconhecimento de gestão ou incompetência. Eu não vou esconder aqui, não. Tem que ser articulado.
Quem faz gestão pública tem que saber se articular. Se não souber, busque orientação, busque assessoramento, entendeu? Mas tem que realizar aquilo que é melhor para o povo, para a cidade, para a comunidade. Jarbas, para fecharmos a 9ª pergunta, o que o prefeito de Xique-Xique deixou de fazer na nossa cidade nos 8 anos consecutivos que ele comanda o nosso município? Eu acho que Xique-Xique poderia estar num nível de desenvolvimento muito maior. Não está. O nível de desenvolvimento de Xique-Xique, ele não acompanhou as cidades circunvizinhas. Nós tínhamos aqui até o município de Barra muito mais acanhado que o nosso, e hoje ele sobrepõe. Então nós não acompanhamos o desenvolvimento dos municípios circunvizinhos. Nós poderíamos estar dentro de um patamar de desenvolvimento muito avançado ou muito maior do que se encontra. Eu acho que pecou aí nessa questão de fazer uma gestão em buscar desenvolvimento em nosso município. Quer ver um grande erro? Nós esperamos quase 50 anos a funcionabilidade do Baixio. Ora, esquecemos de criar uma política pública municipal de agricultura, entendeu? Pujante, arrojada, desenvolvida, aplicada. Nós estaríamos hoje exportando alimentos. Nós ficamos parados no tempo esperando o Baixio funcionar. E nessa daí nós não tivemos uma Secretaria de Agricultura arrojada, pujante, profissional. Ora, não tem verba? Tem que encontrar verba. Vamos buscar verba. Vamos nos articular politicamente. Os ministérios estão cheios de dinheiro. Sem projeto não sai dinheiro dos ministérios. Isso é fato. Respondido, Jarbas. Vamos com a nossa 10ª pergunta. Jarbas, estamos nos aproximando da festa da cidade. É muito comum, em ano de eleição, os pré-candidatos dos grupos políticos saírem na Avenida JJ Seabra com suas comitivas. Sim. Há boatos que a oposição podem sair unidos juntos. O grupo de Simone e o grupo de Genicássia. A minha pergunta é: há 2 dias do aniversário e festa da cidade, há uma possibilidade da oposição unir em torno de uma única candidata? Fica à vontade, Se a reunião que eu tivesse marcado ontem tivesse acontecido, talvez hoje eu estaria aqui propagando essa notícia de forma satisfatória. Não houve a reunião a qual eu provoquei ontem, né? Então eu quero que os nossos companheiros da outra chapa venha de hoje para amanhã para o diálogo. Vamos ver se nós desceremos a avenida todos juntos, marchando de mãos dadas. Eu penso nisso. Vocês querem isso? Então venham para o diálogo. Vamos dialogar, vamos entrar no entendimento, vamos mostrar que somos também profissionais da política. Vamos deixar um pouco a falta de humildade de lado. Venha com mais interesse nas políticas públicas para a cidade e não para as pessoas individualmente dentro da política. Vamos, de hoje para amanhã, vamos provocar essa reunião para nós descermos essa avenida marchando juntos de mãos dadas. É interesse nosso, ninguém está aqui querendo evitar uma unidade. E só com essa unidade eu tenho certeza que a gente, profissionalmente, vamos para o confronto dentro de um patamar de igualdade. Se não tivermos esse patamar de igualdade, sucumbiremos todos juntos. Isso é fato. Jarbas, eu tenho observado que desde a abertura da edição do programa de hoje, que você torce para que a oposição une em torno de um único nome. Você tem um dos maiores defensores, que foi da sua pré-candidatura, o nosso amigo Joel Lopes, que quando esteve aqui no J Politicast, ele afirmou que não andará 1 centímetro com a pré-candidata doutora Simone. Em caso de união, Jarbas e doutora Simone, como ficará o seu defensor Joel Lopes? Olha, o Avante, eu estou aqui com as cores do Avante. O Avante dá liberdade de expressão a todos os seus membros. Foi uma coisa que nós colocamos na mesa desde o início.
não teremos aqui uma linear, entendeu? Posição de discurso. Cada um expressa aquilo que pensa, cada um expressa aquilo que pode, cada um expressa aquilo que quer. Todos terão a liberdade de falar. Mas eu tenho certeza que dentro de um processo em que possa emergir a possibilidade de vitória, todos os nossos membros, até porque fizemos uma reunião, café da manhã essa semana, lá em casa, para os membros do Avante, e todos ficaram imbuídos. Aonde nós formos, todos irão caminhar juntos. Jabas, para fecharmos definitivo a 10ª pergunta. Você é favorável dessa união da oposição? Quem está dificultando o processo de união nesse exato momento? A falta de diálogo. Quem seria essa pessoa que está dificultando o processo? Quem está... Tem uma pessoa específica que está dificultando esse processo? Olha... Você poderia falar para o nosso público? Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão, eu já coloquei aqui, ela vem equivocada desde o nascedouro. O nascedouro foi totalmente equivocado. Eu não vou citar uma pessoa, 2 pessoas, porque se uma pessoa dificultou e as demais receberam isso como agrado, todas erraram. É um processo conjunto errôneo. É um processo conjunto que todos aceitaram o erro. Só que ainda há tempo de consertarmos esse erro. Vamos dialogar, vamos dialogar, vamos dialogar. Sem diálogo na política não constrói alicerce. Sem diálogo na política não constrói projeto. Sem diálogo na política não construiremos uma unidade. Vamos dialogar. Eu vejo às vezes meio de comunicação aqui querendo impor um nome, exclui o nome dos outros e quer impor um nome. Caramba, meio de comunicação agora é partido político? Eu sou comunicólogo de formação, eu sou bacharel em comunicação, com especialização em produção editorial. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho a carteira de jornalista. Não podemos transformar a imprensa em partido político. E olha que eu não estou falando aqui nome de nenhum veículo. Estou falando de uma forma em geral, conjunto. Não vamos empurrar nome X, nome Y, que vocês não são partidos políticos. Vamos analisar todos os nomes dentro de uma possibilidade, entendeu? Que possa agregar. Ninguém é melhor do que ninguém dentro de uma conjuntura política. Todos têm as suas possibilidades, todos têm as suas experiências, todos podem dar as suas contribuições, mas é preciso respeito a cada um. O que eu estou vendo é uma falta de respeito a alguns nomes que estão dentro do processo. Vamos respeitar todos e vamos ouvir todos e vamos ressaltar todos. E venham para o diálogo, pô. Olha só, que vocês não podem dizer que nós não estamos querendo uma unidade, um processo de unidade. Nós queremos sim. Ou nós uniremos, ou nós sucumbiremos juntos. Isso é fato. Isto é fato. Não temos condição sozinhos de enfrentarmos uma máquina que já está há 8 anos no processo com a conjuntura política local. Vamos dialogar. Olha quantas vezes eu falei a palavra dialogar aqui hoje nessa entrevista. Respondido, Jarbas. Vamos com a nossa penúltima pergunta. Jarbas Meira, ontem no grupo de WhatsApp Política 24 Horas, o prefeito Reinaldo Filho, apostando na próxima eleição de outubro, ele dando 3.000 votos de frente, e um outro membro do grupo aceitou esse desafio. Eu estou falando de Reidilson Oliveira. A aposta é num valor bem alto, de R$100.000. Você está lá no grupo e viu como foi
feito essa aposta. Estão endinheirados. A minha pergunta é: quem vencerá essa aposta? Fica à vontade, Jarbas. O JC, a política, como eu te falei, um processo de disputa, ela é variável. Ela pode evoluir como ela pode decrescer, né? Agora, quem está com dinheiro sobrando tem que apostar naquilo que o seu desejo, a sua alma acha que possa, entendeu? Eu é que não coloco meu dinheiro, entendeu? No murro doido, como dizia naquela época, que a gente jogava bala no murro doido. Agora, eu acredito no trabalho, né? Acreditar na sua proposta, acreditar na sua busca. Trabalho, ele faz tudo ser realizado. Eu acredito na luta, no trabalho, na organização, no profissionalismo, na humildade e, sobretudo, na disputa séria, honesta. Você está entendendo? Não podemos apostar e deixar a mercê o que é mais interessante. O povo. A gente tem que apostar, eu acho, no melhor projeto para a cidade, é no melhor projeto de desenvolvimento, é no melhor projeto de educação, é no melhor projeto de saúde, é no melhor projeto de agricultura, é no melhor projeto de desenvolvimento para a cidade. Isso é que eu quero apostar. Isso é que eu convoco todos vocês. Vamos apostar nisso e vamos lutar para que isso se realize. Aí sim, se todos incumbirem, absorverem esse propósito, eu acho que a luta sairá vencedora mais do que a aposta. O desejo de aposta. Jarbas. Numa eleição municipal como a nossa, que é muito acirrada, um político que dá 3.000 votos de frente é um sinal que a eleição está muito fácil ou, na sua opinião, é uma grande estratégia? Olha, estratégia, o marketing, ele é imbuído de estratégias. A estratégia, ela é cabível, ela tem que estar dentro do marketing. Se você não tiver um marketing para ser jogado na sociedade de forma positiva, você não fez marketing. Você fez uma inibição, entendeu? Então, toda questão de frente, antes da disputa de um pleito, é puro marketing, é publicidade. Você está entendendo? Então você não pode determinar que você vai ter tantos votos antes da disputa do pleito. Joga búzios? É cartomante? Está enxergando através das paredes? Que já sabe quantos votos vai ter antes da disputa do pleito? Você está entendendo? Não existe isso. Isso se chama estratégia de marketing. Respondido, Jarbas. Vamos com a nossa última pergunta. Jarbas, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual mensagem você deixa para a população de Xique-Xique, que em 2 dias estará em festa comemorando mais um aniversário da nossa querida Xique-Xique? Fica à vontade, Jarbas. Eu quero dizer o seguinte, 96 anos da minha cidade querida, eu que nasci neste chão, brinquei na rua ainda sem paralelepípedo, jogava bola, quebrava os dedos. Ronaldo ali foi nosso contemporâneo de baba na rua Marechal Deodoro, na rua Góes Calmon, né? E eu quero dizer que nós precisamos realizar uma festa sem violência, sobretudo, com muito respeito, muita empolgação. Quem bebe, beber morar, sem violência, sem excesso. Quem não bebe, sorrir, cantar, dançar, agradecer a Deus, mas sobretudo sem perder a esperança de dias melhores, porque nós completaremos 96 anos, vamos pensar aí no 100º ano de Xique-Xique, vendo uma cidade mais desenvolvida, e que nosso grupo possa estar à frente desse projeto de desenvolvimento de Xique-Xique. Eu quero estar contribuindo, até porque eu fui gestor e acho que eu tenho e posso dar um pouco da minha contribuição. Mas é preciso que todos, dentro dessa empolgação, após as festas,
volte para a humildade, se posicione com tranquilidade, com entendimento, com capacidade de unidade, porque senão nós nos colocaremos como tristeza só pós-festa. E a gente tem que nos colocarmos como alegria em excesso pós-festa dentro dessa unidade. Isso eu acho que vai dar uma tranquilidade para irmos para o confronto de forma como se estivéssemos atrás do trio elétrico. Só não vai quem já morreu. Jarbas, permita-me quebrar o protocolo Sim. para encerrarmos o programa Quantas definitivo. vezes for? Na oposição, tem um grande líder, Eduardo Pessoa. Ele que já foi vice-prefeito de Xique-Xique, candidato a prefeito por 2 vezes. Eduardo Pessoa ainda pode dar uma grande sacudida na política local há 3 meses das eleições? Ele não está só convidado, ele está convocado pela importância que ele é e que ele tem dentro do processo político de oposição em Xique-Xique. Ele é importantíssimo, ele tem a sua importância que nós não poderemos deixar de ressaltar. Eu já disse a ele isso, nós temos conversado muito. Eu nunca conversei tanto com o Eduardo como temos ultimamente conversado. Até viajando a gente tem se falado. Ele é importante, ele é necessário e ele tem sua preciosidade dentro desse contexto. Eduardo, você não pode se afastar do processo. Você é parte dessa luta. Você é parte desta necessidade que a oposição tem para que nós pudemos caminhar fortalecidos. E eu acho que você está certo. Eu abro mão da possibilidade de ser vice na chapa para se compor com a outra pré-candidata, doutora Simone, a qual eu tenho uma grande estima, e nós fazemos uma unidade. Se ela quiser, venha ser vice, se ela não quiser ser vice, a gente venha discutir. Mas é importante, doutora, que nós estejamos unidos dentro dessa proposição de luta, marchando na mesma sintonia. Nós precisamos disso. E Eduardo, você, venha, você é irmão, você é firme, você é importante no contexto. Ele é importante. Eu quero aqui aproveitar o ensejo e agradecer aqui os meus parceiros do Avante, né? Joel Lopes, João Carlos Araújo, que estava ali agora, está ali na ponta, Joel Filho de Mira Júnior, Joelsa, o Wilson, Dona Guida, nossa pré-candidata vereadora, que ora sairá pelo PSD, mas é do Avante. O passe dela é do Avante. Eu tenho uma ficha assinada, viu, doutora? E estaremos juntos, todos marchando. Fizemos um café da manhã na segunda-feira, com participação dos nossos membros, e ficamos decididos lá que todos nós marcharemos juntos, aonde nós compusermos, aonde nós nos encaixarmos, né? Se nós, até deixaremos aqui já à disposição, compormos a vice na chapa majoritária, todo o Avante marchará junto, seguindo esses passos, ou qualquer outra encaixe que tivermos dentro desse processo. Então marcharemos todos juntos, ninguém desertou. E eu acho que pela responsabilidade e o bem que quer a nosso município de Xique-Xique, ninguém desertará. É isso aí, meus amigos. Esse foi o bate-papo de hoje com a participação do nosso amigo Jarbas Mira. Meu amigo Jarbas, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Espero que em uma outra oportunidade você possa fazer presente aqui no nosso programa. Desejo boa sorte nessa caminhada. Rapidinho, fique à vontade para suas considerações finais. Ô JC, quando nós nos colocamos à disposição da população e da cidade, a gente se torna desprendido de interesses particulares. Nós nos desprenderemos de qualquer tipo de interesse que não mereça ser para a cidade e para o nosso povo xique-xiquense.
nós precisamos com urgência adiantar o passo desse tempo vindouro para acelerarmos, como Juscelino Kubitschek disse, né? Vamos fazer 50 anos em 5. Então nós precisamos fazer 40 anos em 4 para desenvolver Xique-Xique. Este é meu sonho, esta é minha vontade e por isso eu estou aqui dentro e inserido desse processo para dar a minha contribuição, juntamente com todos os meus companheiros de partido da oposição, todos os vereadores da oposição, todas as pessoas que têm simpatia e vontade de ver a oposição assumir o governo de Xique-Xique, mas com um cenário diferente do que já tivemos, com profissionalismo, com muita capacidade de gestão, com muito profissionalismo e interesse em desenvolvimento e sapiência política. Nós não tivemos, nós perdemos o fio da meada por falta desses predicados que hoje está realmente atrapalhando o processo. Eu acho que o processo que nós hoje estamos passando foi atrapalhado não hoje, foi atrapalhado lá atrás. Aquele processo anterior foi que atrapalhou o caminhar conjunto e unido da oposição hoje em Xique-Xique. E por isso, Eduardo, você não pode abrir mão da sua responsabilidade. Você é importante nesse processo. Se não tiver um entendimento, vamos construir assim mesmo o processo e caminhar do jeito que der. Mas nós precisamos que todos venham para o diálogo sem vaidade, gente. Bote na cabeça de cada um de vocês, ninguém é melhor do que ninguém. Até porque nem disputamos, muito menos ganhamos. Por que se colocar um mais importante que o outro? Vamos com humildade construir esse processo enquanto temos tempo hábil. Nós temos tempo hábil. Outra coisa, bote os partidos para sentar e vamos distribuir a participação numa possível gestão com as unidades partidárias. Esse negócio de chamar eu vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo, isso não funciona. E isso depois não será cumprido. O partido é a referência, é a garantia do que vai ser o fio do bigode, o cumprimento do fio do bigode, ou seja, da seriedade daquilo que foi acordado, JC. Então eu quero agradecer a você mais uma vez a oportunidade. Eu que fui um entusiasta do seu programa desde o nascedouro, né? E a gente se fala muito. Eu quero dizer que te parabenizar, que a comunicação local ganhou essa ferramenta preciosa e que fez até com que os outros programas se modernizassem, mudassem um pouco do seu perfil. Mas eu ainda digo, vamos colocar todos aqueles participativos em evidência. Pare de querer que um meio de comunicação seja legenda partidária, que não é. Entendeu? Até enriquece mais qualquer programa quando você convida todos para participarem. E isso eu quero lhe parabenizar, né? Agora eu gostaria de aproveitar aqui a plateia e batermos aqui rapidamente só um pouquinho de parabéns para JC, que é o aniversário dele hoje. Para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva JC! Parabéns, que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Com muita saúde e que você seja bastante agraciado na sua profissão, viu? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Avante, companheiros! Avante, companheiras! Juntos marcharemos unidos em qualquer possibilidade de encaixe do nosso partido ou dos nossos membros. Avante! É isso aí, meus amigos. Esse foi o programa de hoje. Queremos agradecer a presença de todos aqui. Agradecemos a presença de todos no nome da sua maior defensora que está ali, Jabas. Meu amigo Jabas, muito obrigado mais uma vez. Marisleide é uma das mulheres... Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta. Não na terça-feira devido à festa da cidade, mas voltaremos no dia 20. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.